pessoas que comentam. Muito obrigado a todos que sempre participam. Olha, as novas condições impostas no processo de aposentadoria dos brasileiros, em vigor desde a reforma da Previdência de 2019, não condizem com o projeto do atual governo federal. Em seu plano de governo, Lula descreveu a pretensão de revisar as medidas da reforma no seu mandato. Através da emenda 103, a reforma da Previdência afetou cálculos de aposentadorias e trabalhadoras brasileiros, sem que sejam funcionários do setor privado ou mesmo do setor público, eles foram atingidos pela então conhecida aí reforma da Previdência. Foi registrada uma diminuição de 37% da concessão de aposentadorias em 2020, em comparação com o ano anterior. Então, só para você ter uma ideia, em 2020 pagou-se 37% a menos de aposentadorias. A equipe de transição do governo Lula apontou que, prioritariamente, 2 pontos específicos da reforma devem receber uma revisão a partir de 2023. Então, portanto, não haverá uma nova reforma da Previdência. As regras de pensão por morte e de aposentadoria por incapacidade permanente podem ser mudadas, sem que haja necessidade de uma nova reforma. Então, o que pode mudar nessas regras da Previdência? Na regra estabelecida com a reforma da Previdência, os beneficiários de pensão por morte têm direito à metade do benefício do falecido, exatamente 50% do salário do falecido, com um acréscimo de 10% por cada dependente. Sendo assim, a família do beneficiário precisaria ter pelo menos 5 dependentes para receber o valor integral do segurado. Lembrando que, a partir do momento que esses dependentes perdem o direito, por exemplo, completam a maioridade, a viúva não recebe, porque antigamente era mais ou menos assim, a viúva recebia metade e os beneficiários herdeiros a outra metade. Quando eles completavam, por exemplo, a sua maioridade, esse benefício vinha para a viúva. Isso não acontece mais. Quando as pessoas deixam de receber, os outros dependentes deixam de receber essa pensão por morte, a viúva fica apenas com 60% do benefício. A intenção do governo Lula é que o índice de 50% receba um aumento e passe a ser de 70% ou 80%, ainda com a possibilidade de adição de 10% por dependente. Então, no caso, a viúva receberia 90% do que seria em relação à pensão por morte. Agora, uma outra mudança possível está sendo muito discutida. O segurado da aposentadoria por incapacidade permanente, conhecida aí popularmente como aposentadoria por invalidez, passou a ser 60% da média de contribuições desde 2019. De acordo com a regra atual, há também um acréscimo de 2% a mais por ano que exceder 15 anos de contribuição. Então, inicialmente a pessoa recebe, se tem até 15 anos de contribuição e já estava no sistema do INSS antes da reforma da Previdência, 60% do valor do benefício, da média de salários acima do salário mínimo, com um acréscimo de 2% a mais, tendo o limite até 100%. Pode até passar de 100%, mas o limite pelo teto do INSS, que hoje é R$ 7.500, essa pessoa teria que trabalhar mais. Se a pessoa começou a trabalhar depois da reforma da Previdência e ela precisar receber a aposentadoria por invalidez, por exemplo, então ela tem que ter, para receber 2% a mais, mulheres 15 anos de contribuição e homens 20 anos de contribuição. É uma situação que, se você tiver dúvidas, depois eu posso explicar em outras oportunidades. A proposta da equipe do governo Lula é que o benefício da aposentadoria por invalidez volte a ser 100% do valor resultante do cálculo da média de contribuições. Dessa forma, o contribuinte que ficou impedido de exercer as suas atividades de trabalho terá direito ao valor integral na aposentadoria e não apenas um percentual. Outra condição controversa ao plano do governo atual é a atualização da idade mínima exigida nas regras de aposentadoria. Veja bem, todos os limites de idade foram aumentados na reforma e têm crescido progressivamente desde 2019. O governo de Lula entende que a medida
como uma afronta à proteção da vida dos trabalhadores, que não terão como se aposentar antes dos 55 anos de idade, mesmo que tenham contribuído mais de 25 anos, por exemplo. Então a intenção do governo é modificar principalmente esses dois pontos: a pensão por morte, a aposentadoria por invalidez, mas também pode ser revisto a progressão da idade mínima para se aposentar. Nós sabemos que a reforma da Previdência acabou com a aposentadoria sem uma idade mínima e colocou uma progressão para que todos no futuro só possam se aposentar, as mulheres aos 62 anos de idade e homens aos 65 anos de idade. Então não existe mais aposentadoria sem idade mínima. É claro que existem as regras de transição, aquelas regras de mudança, para quem estava próximo de conseguir a sua aposentadoria antes de 13 de novembro de 2019, para que essas pessoas não fossem muito prejudicadas. Mas muitas dessas regras dificilmente são alcançadas. Como, por exemplo, regras anteriores de outras reformas da Previdência, nós temos a aposentadoria proporcional, essa é praticamente impossível de se conseguir hoje. O mesmo vai acontecendo ao longo dos anos. As pessoas não mais conseguem atingir as regras da reforma, sendo obrigadas a ter a sua aposentadoria apenas aos 65 anos homens, 62 anos mulheres. É lógico que existem as aposentadorias especiais, que costumam aí dar uma aposentadoria até 5 anos antes, mas nesse caso para as pessoas que trabalharam todo o tempo de contribuição, no caso, com algo que faz mal à sua saúde, com algo que possa prejudicar a sua saúde. Então, tem que ser trabalhado todo o tempo de contribuição com algo que faz mal à sua saúde. No caso aqui é uma aposentadoria especial. Não mudou-se, no caso, a aposentadoria rural. Continua aí, portanto, as mulheres 55 anos de idade, homens 60 anos de idade, para ter acesso ao benefício. Mas, no mais, até mesmo a aposentadoria especial teve mudanças, com regras de transição, é claro, também para não ser prejudicados, regras de pontos. Nós temos essa situação somando ponto, que equivale à soma da idade mais o tempo de contribuição para quem trabalha com algo que faz mal à saúde. Alguns benefícios para quem trabalha com algo que faz mal à saúde, aposentadoria especial, como, por exemplo, ter um tempo maior de contribuição, que era contabilizado, não existem mais, somente antes da reforma da Previdência de 2019. São muitas regras, é complicado, é por isso que eu sempre faço vídeos separadamente. Se você tiver qualquer dúvida a respeito de qualquer regra de transição, é só deixar aqui. É um trabalho repetitivo, cansativo, mas necessário. Então não haverá nova reforma da Previdência no governo Lula. O que haverá alteração de benefícios que mais afetaram o bolso dos beneficiários do INSS na reforma da Previdência de 2019. O que é muito mais fácil de se fazer, alterar essas regras através de medidas provisórias que serão votadas, é claro, pelo Senado e Câmara dos Deputados para ser aprovado, com mudanças possíveis ainda. Mas mudanças que, se forem feitas, vão melhorar. Só para você ter uma ideia em relação ao benefício por incapacidade, quem recebe o auxílio-doença e ganha mais do que o salário mínimo, no período que está afastado de auxílio-doença, recebe 91% do benefício. E se a pessoa chegar a aposentar, ela é prejudicada, que pode receber apenas 60% do benefício acima do salário mínimo. Então, medidas necessárias para corrigir, ainda mais uma pessoa que acaba aposentando por invalidez, é o momento que ela mais vai precisar desse dinheiro para cuidar da sua saúde. Então, nós contamos com essas mudanças, sim, no governo atual. Não haverá reforma da Previdência, mas apenas mudanças necessárias para se adequar à reforma de 2019, para melhorar a situação para os aposentados e pensionistas. Acompanhe os próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui para eu poder trazer novas informações. E se você ainda não é inscrito, não é inscrita, já aproveita essa oportunidade, inscreva-se, ative o sininho das notificações. É de graça, vocês não pagam absolutamente nada por esse trabalho que eu faço. Eu espero estar ajudando. Fiquem com Deus.